Após se perder dos seus pais no espaço, o pequeno Willy acaba pousando num planeta desconhecido, onde precisa lutar com criaturas totalmente bizarras para sobreviver, contando apenas com a ajuda de um simples robô de sobrevivência. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Astro Kid, de 2019, então preparem-se, é hora do recap! Em algum lugar do espaço, William passa os dias numa espaçonave com seus pais, que são exploradores espaciais. Todos os dias quando acorda, o rapaz conta com a ajuda de robôs para fazer suas tarefas e em seguida parte para o corredor da aeronave, onde alguns hologramas estão programados para montarem o cenário de um jogo. Prestes a derrotar o chefão da fase 45, Willy dispara com seu arco em potência máxima, mas a flecha não consegue penetrar os pixels do boss, que revida o golpe com uma bola de energia. Para acabar com a partida, o garoto decide apelar e começa a carregar seu poder elétrico. Porém, justo quando seu especial estava quase completo, sua mãe corta o monstro ao meio com sua espada, passando de fase e finalizando o jogo. Chateado, William pergunta por que ela fez isso, e a mulher responde que ele está atrasado para o café da manhã. Mas ao invés de ir comer, o jovem decide seguir a mãe até o laboratório e acaba tocando onde não devia, tendo seu braço abocanhado por uma planta toda bugada, que faz pelos saírem de todas as partes de seu corpo. Pra sorte de Willy, sua mãe já está fabricando o antídoto e logo consegue fazê-lo voltar ao normal, pedindo para que o garoto vá até a cozinha e entregue a outra dose para o seu pai, que também foi infectado. Após voltar ao normal, o homem bastante animado diz que está indo para o depósito e pede para que o filho também vá assim que terminar de comer. Após a refeição, Willy se encontra com seu pai e pede para catalogar as criaturas. Porém, o homem diz que ele ainda não é um explorador e pede para que ele apenas tire fotos das amostras rochosas que coletaram. Prestes a levá-los de volta para a Terra, o pai de Willy deixa o garoto responsável por catalogar tudo e vai para a cabine de comando para pilotar a nave. No entanto, assim que o homem sai, o jovem imediatamente desiste de trabalhar com as amostras e volta para o corredor para continuar sua partida. De repente, a espaçonave passa por um cinturão de asteroides e a mãe de William precisa ativar o campo de força para evitar o dano das colisões. Ainda assim, o veículo começa a balançar de um lado para o outro, fazendo com que o garoto caia em uma das salas. Da cabine de comando, o pai de Will deixa sua esposa responsável por controlar a nave, enquanto ele vai buscar o filho no depósito. Porém, como o garoto não está lá, o homem volta para o seu assento e começa a checar as câmeras de segurança de cada cômodo procurando pelo filho. Assim que encontra um rapaz, seus pais pedem para que ele corra para a sala de comando o mais rápido possível. Mas nesse exato momento, um asteroide gigantesco consegue passar pelo campo de força e bate com tudo na espaçonave, ativando o protocolo de segurança e trancando todas as portas. Sem mais meios de proteção, o pai de William pede para que ele entre no módulo de fuga e fique aguardando suas ordens. Mas um dos asteroides acaba tirando o equilíbrio do garoto, que se apoia bem no botão que ativa a sequência de ejeção. A deriva no espaço, Willy apenas observa enquanto a nave explode em 1000 pedaços, bem no momento em que seus pais também ejetam em outro módulo. Preocupados, o casal inicia uma videochamada com o filho, pedindo para que ele se cuide e que em breve irão resgatá-lo. Mas as naves acabam se distanciando e perdendo o sinal, deixando Will sozinho para assistir seus pais indo embora. Depois de vagar por algum tempo, Willy finalmente se aproxima da órbita de um planeta e começa a ser atraído pelo campo gravitacional, despencando pela atmosfera até pousar suavemente no meio de um deserto de areia vermelha. Assim que a nave aterrissa, um robô surge do chão e se apresenta como Buck, um módulo de sobrevivência para planetas desconhecidos. Para garantir a segurança de Willy, o robô sai e começa a checar as condições ao redor, para ter certeza de que é seguro, além de pegar o transmissor do módulo de fuga. Segundo Buck, esse transmissor é responsável por emitir um sinal de socorro para sondas que estiverem passando nas proximidades. Porém, não tem como saber quando um dos satélites irá passar por ali, e é dever do módulo de sobrevivência manter Will seguro até que isso aconteça. Para ajudar, Buck faz um levantamento de tudo que tem na nave e começa a calcular quanto tempo os mantimentos irão durar. Mas logo percebe que William está chateado e decide entretê-lo com um kit de exploração, que consiste numa câmera e um bastão que funciona como uma espécie de canivete suíço futurista, cheio de bugigangas como um arpel, uma faca e um maçarico mega tunado. Com seu bastão de sobrevivência
sobrevivência, Willy ativa a função laser e começa a apontar para o chão ao redor de Buck, que fica bugado de tanto girar. Depois de se divertir com o robô, o garoto volta para o kit de exploração e pega a câmera para catalogar seus achados pelo planeta. Mas como a única coisa nesse deserto são alguns cristais rochosos, ele não tem nada para fotografar além de pedregulho. De repente, a terra começa a tremer e eles descobrem que os cristais na verdade são caranguejos gigantescos feitos inteiramente de pedra. Com medo daquelas coisas, os dois começam a correr e se escondem atrás de uma delas, de onde Buck estica sua garra para recuperar o transmissor e sua bateria reserva. Porém, logo assim que eles pegam os objetos, o cristal onde estão apoiados também começa a se mexer, revelando ser mais um dos caranguejos que começa a persegui-los. Sabendo que serão alcançados em poucos segundos, Buck decide mudar de forma e se transforma numa moto esportiva para conseguir se distanciar das criaturas. Mas durante a fuga, Willy acaba deixando cair a bateria reserva do robô, deixando-os apenas com a carga atual. Sem ter como voltar para recuperar, Buck continua em potência máxima em direção a uma caverna, até que um dos caranguejos arremessa uma rocha de sua cauda, fazendo a dupla voar pelos ares e obrigando o robô a utilizar sua garra de arpel para salvar o garoto, impedindo que ele se espatife no chão. Conforme se aproximam da caverna, Buck percebe que não irão caber e pede para que Willy se abaixe no último segundo, assim conseguindo passar pelo túnel são e salvos. Sem ter como voltar para o deserto, os dois decidem continuar seguindo pela caverna, enquanto Buck coloca o transmissor em suas costas, utilizando sua própria energia para emitir o sinal de socorro para o espaço. Do outro lado do túnel, a dupla de sobreviventes vê uma grande floresta e decidem ir até lá para recuperarem os suprimentos que perderam no deserto, além de montar um acampamento onde ficarão até que a sonda passe pela órbita do planeta. Com o fim da primeira noite, Buck ainda tem 72% de bateria restante, mas ainda tem um longo caminho pela frente e muitas coisas para fazer. Quando amanhece, Willy tenta fazer fotos de algumas criaturas para o seu catálogo, porém Buck afasta tudo que se aproxima com a desculpa de proteger o garoto, impedindo que ele colete suas amostras. Precisando percorrer uma grande distância antes de anoitecer, os dois continuam caminhando em direção à floresta, passando por diversos biomas com diversas criaturas diferentes. Mas algo sempre dá errado e William nunca consegue catalogar seus achados. Depois de andarem o dia inteiro, a dupla finalmente chega num local bom para acampar e Buck decide inspecionar o perímetro procurando por qualquer tipo de ameaça. Porém, enquanto está sozinho, Willy se encontra com uma criatura mega fofinha que parece um filhote de cachorro, mas com 8 patas. Sendo caçada por um trio de predadores nanicos, a criatura alaranjada se abriga atrás do garoto, que ri por ele ter medo de algo tão pequeno. Mas logo a mãe dos animais mutantes chega e começa a encarar William, que fica totalmente apavorado. Tentando negociar, o jovem pega uma barra de chocolate e oferece para o mega predador para comprar sua liberdade. Mas o cachorrinho esfomeado acaba comendo a guloseima bem na frente da mamãe mutante, deixando-a furiosa. Em pânico, Willy corre com o doguinho no colo até se encontrarem com Buck pelo caminho, que arremessa os dois para cima de uma árvore e estica seu braço na frente do predador, fazendo com que ele tropece e caia de cara numa rocha. São e salvos, Buck escaneia o doguinho e diz pro garoto que essa é uma ótima presa, mas o Willy se recusa a comê-la e diz que irá adotá-la, batizando o filhote com o nome de Flash Rider, seu nick em todos os jogos. Seguindo a lógica, o robô demente diz que o cachorro é inútil e começa a persegui-lo, afugentando Flash e seguindo para o lugar onde devem passar a noite. Depois de montar o acampamento, Buck percebe que sua bateria está em 50% e decide entrar em modo temporário de hibernação, ficando totalmente desativado durante a noite. Quando amanhece, a dupla volta a caminhar procurando por mantimentos, quando começam a ouvir um barulho parecido com o de uma corneta. Seguindo o som, eles encontram uma espécie de escaravelho gigantesco que consegue soprar ar pelo chifre em sua cabeça.
fazendo um ruído extremamente alto que serve para se comunicar com os outros. Como a barriga de Willy está roncando de fome, Buck começa a analisar as frutas ao redor e entrega algumas para o garoto, causando diversos efeitos colaterais diferentes. Certo de que nada dará errado dessa vez, o robô pega uma fruta colorida e entrega para o jovem. Porém, o fruto acaba estourando em sua mão, revelando se tratar de uma super cola mega grudenta. Enquanto tenta se soltar, Buck começa a girar loucamente e acaba batendo de cara no tronco de uma árvore, ficando totalmente preso pela lambreca gosmenta. Para ajudar o amigo, Willy pega um galho e tenta fazer um movimento de alavanca para soltá-lo, porém a madeira acaba se partindo ao meio e o rapaz despenca barranco abaixo, parando numa lagoa que é perfeita para um acampamento. De longe, Flash observa tudo e pula no barranco junto com o garoto, caindo na mesma poça d'água que ele e enfim lhe mostrando quais frutas ele realmente pode comer. Nesse momento, Buck consegue se soltar da árvore e pula atrás de Willy, espantando Flash assim que bate na água. Chateado, o garoto briga com o robô, que tenta confortá-lo, mostrando algum afeto, levando-o para catar algumas madeiras logo em seguida. Enquanto Buck pega os materiais para construir uma cabana, Flash aparece para Willy e o chama para fotografarem algumas criaturas, obrigando o garoto a mentir para o robô para conseguir se afastar. A alguns metros de distância, o humano e o doguinho alienígena encontram outro daqueles besouros bizarros no ângulo perfeito para catalogar a espécie. Mas quando Will faz a foto, o flash da câmera acaba cegando o animal, que cai sobre o próprio chifre, partindo-o em dois e tirando sua capacidade de fazer barulho. Para ajudar a criatura, o rapaz se aproxima lentamente e tenta colocar o membro perdido de volta no lugar. Entretanto, o besouro não aceita muito bem a ideia e começa a se sacudir, derrubando o humano das suas costas. Decidido a consertar seu erro, Willy monta na cabeça da Joaninha bugada e se segura até a criatura cansar, conseguindo amarrar o chifre de volta na posição. Com o trabalho feito, ele e Flash começam a correr pela floresta até chegar em um outro lago perfeito para saltarem. Porém, Buck os encontra e começa a brigar com o humano, dizendo que ele não pode se afastar desse jeito. Enquanto toma um sermão do robô, William acaba tocando numa planta que coloca seus espinhos para fora e espeta o dedo do jovem, contaminando-o com alguma coisa que começa a se espalhar pelo seu corpo, deixando-o com a pele azul e extremamente doente. Ao ver o garoto tocar na planta, Flash corre para longe e volta minutos depois para espirrar a gosma de uma planta dentro da boca de Willy, fazendo a pele do rapaz voltar ao normal quase que instantaneamente, além de normalizar sua frequência cardíaca e extinguir todos os outros sintomas. Percebendo que Flash salvou a vida do garoto, Buck enfim decide aceitá-lo no grupo e juntos o trio parte de volta para o acampamento na floresta. Na manhã seguinte, William acorda e se depara com seu doguinho completamente petrificado, ficando bastante preocupado. Porém, Buck explica que Flash está apenas passando por uma metamorfose e logo sairá do casulo, o que deixa o garoto bem mais tranquilo. Juntos, o trio passa os dias na floresta catalogando todas as criaturas e plantas possíveis, desenvolvendo as habilidades de Will como explorador. De repente, inúmeras nuvens se formam nos céus e Flash corre desesperadamente para se abrigar, ignorando o chamado do garoto que o convida para entrar na cabana que acabaram de fazer. Achando estranho, Willy assiste à chuva e percebe que até mesmo as plantas se abrigaram da tempestade, deixando-o extremamente confuso. De repente, a tempestade se transforma numa chuva de granizo e eles enfim entendem por que as criaturas da floresta correram para se abrigar. De início, os terráqueos assistem à chuva, enquanto Buck os protege das pedras de gelo. Porém, logo as esferas começam a aumentar de tamanho, até ficarem maiores do que a própria cabana que eles construíram, obrigando Buck a protegê-los com um campo de força que suga totalmente a sua bateria. Com menos de 20% de energia restante, o robô diz que precisará entrar em modo de hibernação para usar a carga que sobrou para manter o transmissor ativo. Ou seja, Buck ficará totalmente desligado até uma sonda passar pelo planeta. Willy então decide que irá tentar recuperar a bateria que perderam e carrega a carcaça do robô de volta para o deserto de areia vermelha, onde pretende se arriscar em campo aberto
para retomar o capacitor. Na hora de colocar o plano em ação, Flash fica com medo do garoto se machucar e corre na frente dele para recuperar o objeto. Porém, acaba alertando as criaturas de pedra que despertam e começam a acertar diversas cabeçadas no dog de 8 patas, deixando seu corpo cheio de feridas. Desesperado, Flash corre na direção da caverna, porém um dos caranguejos consegue acertar uma cabeçada que faz o cachorro voar longe e desmaiar, caindo a poucos metros da caverna. Com medo, Willy corre para fora e salva Flash de ser esmagado no último segundo, levando-o para dentro do túnel, de onde começa a cuidar do amigo. Desistindo da bateria, o rapaz decide deixar a carcaça de Buck dentro da caverna e começa a carregar Flash de volta para a floresta. Porém, no meio do caminho, eles acabam passando por um bioma com um solo bastante frágil, fazendo com que o chão comece a ceder sobre os pés de Will, abrindo um buraco gigantesco por onde ele cai. Para voltar à superfície, o garoto pega aquele bastão de sobrevivência que Buck lhe deu e tenta usar o arpel para escalar para fora dali. Porém, o terreno em volta é totalmente liso e não tem um lugar seguro onde a garra consiga se fixar. Desesperado, William começa a gritar por ajuda, mas o único que consegue ouvi-lo é o Flash, que está totalmente incapacitado. Aceitando seu destino, o garoto decide apenas se sentar e aguardar seu fim quando nota algo familiar no chão. Largado no buraco, Willy encontra um pedaço do chifre de um daqueles besouros, o que lhe dá a ideia de utilizar o objeto como berrante para pedir a ajuda daqueles insetos. Com um pouco de força que lhe resta, o rapaz sopra o chifre e logo é atendido pelos insetos gigantes, que, como forma de agradecer a ajuda que o garoto deu anteriormente, servem de apoio para que ele prenda o arpel em suas cabeças. Dessa forma, William enfim consegue sair do buraco e agradece aos besouros por terem salvado suas vidas, formando uma espécie de aliança com as criaturas. 10 meses depois, o garoto consegue se virar tranquilamente pela floresta junto com Flash, que agora já passou por tantas metamorfoses que está gigantesco. Juntos, os dois preparam uma armadilha e começam a caçar uma espécie de gorila super veloz. Porém, como o primata é extremamente ágil, a dupla precisa perseguir o alvo até chegar nos ouriços. Para isso, Willy pede que Flash corra atrás do gorila, enquanto ele pega um atalho com sua prancha, surfando pelas árvores tão bem quanto o próprio Tarzan. Na parte baixa da floresta, Flash consegue encurralar o macacão mutante contra os ouriços, obrigando a criatura a passar por cima deles para fugir, dando a brecha que Will precisava para tirar algumas fotos e catalogar essa nova espécie. Durante a noite, a dupla prepara uma refeição e decide se deitar para observar as estrelas. Porém, quando estão quase dormindo, Flash vê algo piscando no céu e avisa Willy que, ao verificar, percebe se tratar de uma sonda espacial. Animado, o garoto diz que em breve alguém virá resgatá-los e decide buscar Buck para ir para a Terra junto com eles. Porém, Flash começa mais uma de suas metamorfoses e William decide ir até a caverna sozinho, onde encontra seu amigo de lata totalmente desativado e cheio de mato sobre sua carcaça. Ao que parece, a energia de Buck se esgotou completamente durante esses meses e agora ele nem ao menos consegue energizar o transmissor. Para voltar para casa com seus amigos, Willy decide que irá até o deserto para recuperar a bateria. No entanto, sabe que não será nada fácil e começa a preparar um verdadeiro arsenal para a missão, fabricando vários tipos de flechas diferentes. Com tudo pronto, o Mini Rambo utiliza o chifre para chamar seu amigo Besouro e parte em direção às Areias Vermelhas, onde os caranguejos estão todos ao redor da bateria. Assim que chega no lugar, Will entra furtivamente no meio das criaturas e consegue recuperar o objeto sem fazer nenhum barulho. Porém, assim que ele pega a bateria, um pedaço do módulo destruído cai no chão e faz um barulho absurdamente alto, acordando todos os caranguejos de uma só vez. Para mantê-los afastados, Willy pega seu bastão e ativa a função de maçarico, produzindo um jato de fogo forte que consegue manter todos os monstrengos afastados. Porém, logo o gás acaba e ele fica completamente indefeso, precisando correr para conseguir se salvar. Com pressa, o garoto consegue fazer dois caranguejos baterem de frente e desmaiarem. No entanto, vários outros ainda estão atrás dele, obrigando Will a usar seu arpel para balançar entre as criaturas de pedra, como se
se fosse uma versão primitiva do Homem-Aranha. De longe, o rapaz vê o besouro vindo em sua direção e corre para pular em suas costas, conseguindo uma carona para escapar. Porém, um dos caranguejos consegue alcançá-los e acertar uma cabeçada tão forte que faz a bateria voar longe. Encurralado e prestes a ser devorado, William consegue colocar uma viga de aço na boca do predador, que o joga com tudo para cima. Porém, quando o garoto está prestes a cair na boca do monstro de pedra, Flash chega ainda maior do que antes e salva seu tutor novamente. Junto de seus amigos, Will sabe que será mais fácil e decide bolar um plano, pedindo para que o dogão de 8 patas corra até a bateria, enquanto ele e o besouro utilizam o holograma da câmera fotográfica para distrair os animais. Ainda assim, um dos caranguejos consegue ver Flash correndo e decide ir atrás dele, se afastando do resto do grupo e obrigando Willy a ir atrás dele para salvar o amigo com suas flechas modificadas, colando todo o corpo da criatura com aquela fruta gosmenta. Achando que estão livres, o trio finalmente consegue recuperar a bateria e correm na direção da caverna. Porém, 3 caranguejos continuam atrás deles, obrigando-os a trabalhar em equipe para prender as patas das criaturas com a corda do arpel, se livrando dos predadores de uma vez por todas. São e salvos, o trio corre de volta pro túnel, onde colocam a bateria no Buck, religando-o quase que instantaneamente. Depois de todo esse tempo, o robô finalmente consegue emitir o sinal de socorro, que enfim é captado pela sonda, confirmando que enviarão uma nave automática para resgatá-lo e que em breve eles irão para casa. Abalado com a notícia, o garoto volta para a floresta e começa a se despedir dos amigos que fez durante sua estadia, além de pegar diversas amostras de tudo que o planeta tem a oferecer, levando diversas lembranças para os seus pais. Quando a nave de resgate finalmente chega, Will e Buck sobem a bordo e começam a chamar por Flash, que decide ficar em seu planeta. Mesmo triste, o rapaz aceita a decisão e entra na nave, que parte em direção aos céus, prometendo que um dia voltará para visitar Flash. Na estação espacial, Willy finalmente reencontra seus pais e começa a contar sobre as aventuras que viveu durante esse tempo, além de mostrar todas as espécies que coletou durante a jornada, fazendo seus pais finalmente o verem como um verdadeiro explorador espacial. Galera, mas e vocês, acham que conseguiriam sobreviver em um novo planeta? E o que fariam no lugar de Flash? Aceitariam partir com William? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!